muito boa noite, Pedro Duarte. É um gosto tê-lo connosco. Já lá vão as eleições, conseguiu a vitória na Câmara do Porto, depois de ter saído do governo, correndo o risco na altura de não vencer. Como é que se sente agora no que disse ser a sua cadeira de sonho? Boa noite, Pedro, e boa noite a todos os que nos acompanham. Sinto-me muito animado, com muita energia e com muita motivação para tentar ajudar a que a minha cidade seja melhor no futuro do que aquilo que é hoje. Como disse bem, foi um gesto se calhar pouco habitual na vida política e não só, nas nossas vidas em geral, de alguém que abdicou de uma posição no governo, que à partida, se calhar nos cânones mais tradicionais, é uma posição de maior relevância, para me poder dedicar, no fundo, à minha comunidade, à minha cidade. Eu, sinceramente, do ponto de vista pessoal, não considero que isso tenha sido um qualquer downgrade, não é? Como se diz na linguagem mais saxónica, ou uma descida de valor. Pelo contrário, eu sinto, de facto, que tenho agora a capacidade e a possibilidade de ter um impacto maior a melhorar a vida das pessoas, nomeadamente aqueles que eu sinto que pertencem à minha comunidade. Isso é altamente gratificante e, portanto, eu diria que estes primeiros dias têm sido muito animadores desse ponto de vista. São, de facto, cargos diferentes, mas para si esta nova função de edil do Porto não constitui uma despromoção. Desde cedo na campanha, Pedro Duarte, que estabeleceu aquelas que eram as suas prioridades para a Câmara, a segurança, a mobilidade também, a habitação e a toxicodependência, continua a ser um problema no Porto. Suponho que a passagem de pastas do Executivo de Rui Moreira para o seu tenha corrido bem. Descobriu, pergunto-lhe, alguma outra questão, entretanto, que ainda não tivesse dado conta na cidade do Porto e que tenha de resolver prontamente? Há de facto um sentido de urgência muito grande neste início de mandato, eu confesso. Não propriamente porque tenha descoberto agora novidades, mas porque tenho agora um confronto muito mais direto, eu diria, com aquilo que é a realidade da cidade. E algumas dessas questões, nomeadamente as questões da segurança, são uma evidência. Acho que quem no dia-a-dia vive o dia da cidade percebe que isso é um problema dramático. E quando digo dramático, não é, felizmente, não é porque tínhamos um problema de violência grave, ou de segurança violenta, peço desculpa, e grave, ou, por exemplo, violência grupal, como infelizmente há noutras cidades e noutros países até. Estamos a falar normalmente de pequena criminalidade, mas é uma criminalidade que tem um impacto enorme na vida das pessoas. Porque pelo facto de haver o vidro do carro partido, uma loja que é assaltada, uma criança a quem rouba o telemóvel, um idoso a quem, por esticão, lhe roubam a carteira. Isso causa um sentimento de insegurança nas cidades e de intranquilidade que depois condiciona o seu dia-a-dia. Ora, a cidade que eu acredito, a cidade que eu quero ajudar a construir, é uma cidade onde as pessoas podem viver em comunidade, podem sair à rua, passear nos jardins públicos, movimentarem-se e, no fundo, relacionarem-se umas com as outras. E o Porto, não é para ficarem sitiadas em casa. Cidade. E o Porto, neste momento, não é essa cidade. O Porto corre o risco de deixar de ser essa cidade, pelo menos. Não é? Eu acho que temos algumas ameaças no ar a pairar e por isso é que eu quero enfrentá-las desde já, porque é mais fácil nós combatermos estes problemas enquanto eles não estão absolutamente disseminados, mas onde já temos sinais muito claros, não é? Do que depois, mais tarde, onde é muito mais difícil revertermos uma situação de insegurança generalizada. Não é? E é por isso que esta é, de facto, uma das minhas prioridades. O Pedro Duarte esteve ontem com a Ministra da Segurança da Administração Interna, que quer mais 200 polícias para o Porto, 100 na Polícia Municipal e outros 100 na PSP. Pergunto-lhe se conseguiu o que queria junto do Governo. Sim, nós começamos ontem, eu desde que tomei posse, aliás, tenho contactado com as diferentes autoridades nesta matéria. Portanto, logo no primeiro dia do meu mandato, eu visitei a sede central da Polícia Municipal, o Comando Metropolitano da PSP, já reuni o Conselho Municipal de Segurança com as diferentes forças policiais e de investigação criminal que atuam na cidade do Porto e estive ontem, de facto, também com a Ministra da Administração Interna e, portanto, com o Governo. E ontem abrimos uma porta muito importante, eu diria, de diálogo constante e um canal de comunicação para agora trabalharmos durante os próximos tempos num plano que foi um compromisso meu durante a campanha eleitoral. Mas não conseguiu ainda esse objetivo dos 100 mais 100 polícias para o Porto? Estamos a trabalhar nisso, eu diria, não é? E, portanto, eu não estou ainda em condições de dizer quando é que vamos concretizar essa medida,
mas nós estamos efetivamente a trabalhar nisso e eu felizmente posso dizer que saí com um sentimento muito otimista destes contactos todos, aliás, que tenho tido, nomeadamente... Mas saiu com prazos, pelo menos... Saiu com prazos, pelo menos, em relação a isso? Ainda não. Mas já agora deixa-me perguntar-me se... No primeiro trimestre do próximo ano vamos ter o plano, mas aí no plano é que vamos concretizar os prazos para a concretização das diferentes medidas. Deixa-me perguntar-lhe se pediu poderes reforçados para a Polícia Municipal, como chegou a fazer, por exemplo, Carlos Moedas em Lisboa, que lhe valeu até o epíteto de xerife. Não quer ser o xerife do Porto, pois não? Não, espero não precisar nunca de vir a ser algo sequer parecido com isso, com sinceridade. Também já o tenho dito, que eu vou defender os portuenses, os cidadãos da minha cidade, até às últimas consequências. E, portanto, se eu, por hipótese abstrata, chegasse à conclusão de que havia uma indiferença por parte das autoridades face ao que se passa na cidade do Porto, nomeadamente as autoridades do Poder Central, eu não ficaria sossegado. Quero deixar isso claro. Mas nós estamos muito longe desse cenário. Como digo, eu denotei e verifiquei uma enorme abertura da parte do Governo e das diferentes forças para enfrentarmos conjuntamente este problema e, nesse sentido, eu, com sinceridade, eu penso que às vezes é uma questão quase de semântica em que a interpretação depois não é melhor. De facto, nós, do ponto de vista legal, não precisamos de mais competências para a Polícia Municipal. Do ponto de vista operacional, eu acho que há algumas medidas, que é uma questão quase de clarificação por vezes, em que a Polícia Municipal poderá ter uma atividade que acaba por ser mais efetiva, eu diria, mas sem precisarmos estar a mexer nas leis. Acho que o nosso quadro, desse ponto de vista, é muito estável e não é por aí que reside o problema de insegurança na cidade do Porto. É importante dizer para os espectadores do NAU que nos estão a ver a esta hora e que não sabem que o Pedro Duarte guardou para ele o lugar, o pelouro da segurança e que na sua campanha disse que nessa matéria estava mais perto daquilo que o Chega defende. Depois falou do que se passava no campo 24 de Agosto com os imigrantes que arranjam problemas com os seus municípios. Como é que vai resolver essa situação em concreto? Sim, eu gostava de que ficasse claro duas coisas. Em primeiro lugar, a tal proximidade ao Chega no que diz respeito a eu achar que nós temos de ter uma política mais repressiva em determinado tipo de circunstâncias, mas eu afasto muito o Chega porque eu quero complementar essa política repressiva com uma política social também igualmente efetiva. Portanto, eu acho que tem que caminhar lado a lado. Até disse que essa política que no campo social estava mais perto do PS. Exatamente. Portanto, eu, desse ponto de vista, tento ter uma posição equilibrada e eu não gosto de contrariar aquilo que é uma posição mais repressiva. Mas ao dizer isso, não correu na altura riscos de ser mal entendido pelos seus do PSD? Admito que sim, mas eu fiz uma campanha muito arriscada. Eu disse-o desde o início e quem me convidou e me decidiu apoiar-me sabia ao que vinha. Eu disse desde o início que ia seguir as minhas convicções, independentemente disso agradar a uns ou agradar a outros, e independentemente disso ser até eleitoralmente mais vantajoso ou não. E, portanto, eu de facto arrisquei a ser candidato e disse que a campanha ia ser arriscada porque eu não ia atrás de populismos nem atrás daquilo que era popular. Ia defender o que queria. Se a cidade quisesse apostar em mim, saberia ao que ia. Se não quisesse, amigos na mesma, não iria ficar nunca zangado com os portuenses e compreenderia certamente a sua decisão. A verdade é que o Porto, eu acho que mais uma vez deu um sinal de grande maturidade e apostou mesmo em alguém que teve a coragem de assumir uma campanha diferente, se calhar, porque eu disse de facto ao que vinha. Designadamente neste ponto, e é outra matéria que eu queria clarificar, eu fiz referência a determinado tipo de determinadas comunidades imigrantes que atuam de forma ilícita, criminosa na cidade do Porto, mas isso não deve ser confundido com uma estigmatização dos imigrantes. Eu sempre disse, para mim é indiferente que quem esteja a cometer um crime é absolutamente indiferente a sua cor, o seu género, a sua raça, a sua origem, a sua nacionalidade, se é alto, se é baixo, é-me irrelevante. Aquilo que é importante é o comportamento das pessoas. E quando há determinado tipo de comportamentos, que por acaso são numa determinada tipo de comunidade, nós temos de atacar esse problema. Eu também o disse, numa comparação que pode parecer até um pouco estranha, nós temos também um problema muito complexo de criminalidade associado à comunidade, vamos chamar-lhe assim, à comunidade toxicodependente. Por razões que provavelmente todos compreenderemos. É uma constatação de um facto, não é uma vontade de estigmatizar designadamente quem é doente e sofre ou padece de um mal como é a toxicodependência.
É nesse sentido que eu acho que nós não temos que ter problemas em apontar o dedo, mas é aos comportamentos, não é à origem das pessoas. Isso para mim não faz sentido.